Bem, já há algum tempo eu não digo esta frase. Vamos ao texto. Esperando pelo momento combinado, Rick definha nos bastidores com o chefe. Enquanto as pessoas, pressionadas como sardinhas nas primeiras fileiras contra o palco, fixavam seus olhos nas asas laterais, antecipando a entrada do rei. O cântico se intensificou. Queremos Elvis, queremos Elvis. O palco foi iluminado mais uniformemente do que o habitual pela equipe de televisão da CBS para filmar o concerto para a posteridade e a visualização em horário nobre. De acordo com um contrato lucrativo entre os executivos do Coronel e da CBS. Por toda parte, grandes luzes de estúdio foram colocadas estrategicamente para facilitar as condições perfeitas de gravação para os cinegrafistas, transformando o palco em uma sauna fluorescente. Foi no dia 21 de junho de 1977 e estava abafado em Rapid City, Dakota do Sul. Uma equipe de documentaristas esteve febrilmente ocupada durante todo o dia recebendo imagens de fãs de Elvis para um prefácio especial para a performance ao vivo. Os leais e adoradores mais fiéis de Elvis declarariam seu amor eterno e explicariam por que o seguem em tais cidadezinhas do centro-oeste apenas para estar no concerto. Eu trouxe minha filha comigo, explicou uma senhora fã. E eu sempre falei sobre o como ele era grande quando eu era adolescente. Então ela não tinha ideia de quem ele é. E uma criança não pode crescer sem conhecer Elvis. É como eu me sinto. Ele simplesmente é o rei, não importa o que aconteça. Elvis estava de pé ao lado da ala direita antes de fazer a entrada especialmente designada para os cinegrafistas. Vestido e preparado para seguir, como de costume, vestido naquela noite com um macacão branco, adornado com um sol dourado em relevo no peito e um mosaico inca de pedras preciosas e fio de ouro. Colarinho com acabamento dourado no padrão correspondente e o cinto cravejado em dourado pendurado firmemente em sua cintura. No centro, uma fivela retangular enorme. O mesmo desenho incrustado em dourado adornava as calças boca de sino até as botas brancas de couro. Bem, melhor do que descrever é dar uma olhada nessa imagem. Vamos abrir uma janelinha e vamos voltar no tempo, mais precisamente no dia 21 de junho de 1977, lá em Rapid City, quando Elvis, o rei, estava nervoso, suando, pois ele ia adentrar ao palco dentro de instantes. Podemos ver aqui Ed Parker, o pai do Kenpo Karatê. Joe Esposito dando as instruções de palco para Elvis. Al Estrada, Larry Geller, o guru e cabeleireiro de Elvis.
O chefe parecia completamente absorvido durante o tempo em que Rick esteve ao seu lado. Rick é um dos 3 filhos de Dee Presley, a mulher que casou com o pai de Elvis. Rick é o do meio, Billy sendo o mais velho e David, velho conhecido aqui desta série, o mais novo. Rick foi trabalhar na estrada com Elvis antes de David Stanley. O nosso homem de hoje é este aqui, Rick Stanley, ele que está falando conosco. Este é o velho conhecido aqui desta série, David Stanley, e aqui Billy Stanley, o mais velho. Rick Stanley. Rick Stanley. Era a primeira vez, depois de um longo tempo, que Elvis estaria frente às câmeras. Suas tentativas de perpetuar sua mística de sexo e poder terminaram em fraca autoparódia. Elvis estava cansado, perturbado, devastado pelo uso abusivo de medicamentos e extremamente obeso. Sua aparência estava terrível e ele sabia disso. Pela primeira vez em sua vida, ele teve que se apresentar para o escrutínio público sem o benefício de sua boa aparência. Sabendo que as câmeras refletiriam de forma antipática tudo o que tinha acontecido com ele e tudo o que ele havia se tornado. Ele se sentiu nu. Elvis franziu a testa tristemente e se virou para ele. Sabe de uma coisa, Rick? Talvez eu não pareça muito bem para o especial de televisão esta noite, mas ficarei bem em meu caixão. Ao assistir, ainda hoje, o especial da CBS Elvis in Concert, é possível sentir o desespero onde Elvis guardava suas angústias. Elvis vinha sendo poupado através das articulações do coronel Tom Parker, que estava mantendo Elvis longe dos grandes centros, levando a turnê para as cidadezinhas, para as áreas rurais, onde o povo era menos crítico. Para o público em geral, o atual estado de deterioração de Elvis era desconhecido. A imagem tomava conta do homem. Quando Elvis aparecia na televisão, era sempre em reprises de algum de seus filmes ou em imagens de seus antigos especiais de televisão de 68 e 73, onde ele aparecia magro e bonito e no auge das suas habilidades artísticas. Com o livro escandaloso dos guarda-costas a caminho e com esta exibição desnecessária neste momento na televisão, Elvis se viu com os 2 canos de uma espingarda apontados diretamente para a sua cabeça. O Elvis apresentado no especial de TV da CBS é em grande parte deste show em Rapid City no dia 21 de julho. Porém, esta não é a última vez que Elvis subiu no palco. Elvis sobe ao palco em sua apresentação derradeira, a última vez, no dia 26 de junho de 1977. Elvis morre a 16 de agosto de 1977. 2 semanas antes, o livro dos guarda-costas foi lançado. E um mês e pouco depois,
Em 3 de outubro, o especial de televisão vai ao ar, deixando toda a América perplexa. Bem, agora vamos saber em detalhes como estava Elvis ante a perspectiva desse especial e também vamos ver que Elvis agora estava muito mais voltado para os familiares. As últimas 24 horas de Elvis. Capítulo 8. Show de tenda na TV. Os temores de Elvis, de modo algum, limitam-se ao livro dos guarda-costas. Ainda mais assustador é o especial CBS TV, que será visto nacionalmente por milhões de pessoas no outono de 1977. É um sinal de quão desesperada por dinheiro está a organização Presley. Por que o Coronel Parker sequer consideraria um programa desse tipo que está fadado a ter um efeito muito negativo na imagem de Elvis? A única razão de a imagem ter sobrevivido tanto tempo é porque nos últimos anos Elvis foi confinado em sua maior parte à área rural e pequenas comunidades que são muito menos exigentes do que os grandes centros urbanos. Também não houve qualquer cobertura da mídia nesses tours, além da foto ocasional na imprensa local ou no National Enquirer. O público em geral não tem ideia da deterioração de Elvis. Os fãs podem ler que ele está acima do peso, ou foi obrigado a cancelar um concerto, ou que teve que passar algum tempo no hospital. Mas, quando eles o veem no tubo, o filme é antigo. É o Elvis do passado, magro, bonito e no auge de seus poderes como artista. Mas o especial CBS irá mostrar Elvis parecendo como se ele tivesse acabado de engolir uma melancia, inflado, à frente de seu macacão branco futurista, com seu grande topete preto azulado, parecendo uma peruca presa por suas costeletas em forma de cimitarra, com o suor escorrendo por sua testa e seus olhos semicerrados e seus lábios espumosos, soltando versos que por vezes vão deslizando em puro fluxo de consciência. Assim ele irá reluzir na tela da sala de estar como uma bizarra, porém inquietante aparição. A tentação de agarrar $750 mil, $3.600.000 em 2022, corrigido pela inflação do período, para permitir que os cinegrafistas da CBS acompanhassem o tour mais recente, provou ser muito tentadora para o velho coronel. Ele sabe que o jogo está no fim. Todos ao redor estão especulando sobre quanto tempo pode durar Elvis. Assim, o gerente fez seu lance sem se importar com seus efeitos. Elvis sabe, no entanto, que o especial de TV dará um grande passo para confirmar a veracidade do livro dos guarda-costas. Quando os produtores do show, Gary Smith e Dwight Hamian, conseguem um vislumbre de sua estrela, eles ficam horrorizados. Eles haviam assinado para produzir Elvis Presley. O que ocorreu foi mais perto de Liberace ou Jack Gleason, ou o Pillsbury Doughboy. Elvis parecia grotesco. Sua voz estava baleada, seu discurso arrastado. A sua memória estava tão ruim que ele tinha dificuldade em se lembrar das letras das canções que ele vinha cantando há 20 anos. Tão fora de controle ele estava que não havia previsão do que ele faria de um minuto para o outro.
A única característica constante de seu desempenho foi o sorriso lânguido de seus olhos, que envolto em seu rosto dizia claramente: "Eu estou drogado". Embora o formato de seu show atual não seja diferente do que era durante o seu auge e Las Vegas, seu espírito alterou-se drasticamente. Em lugar de ser um espetáculo burlesco, impecavelmente produzido, estrelado por um apetitoso naco de cheesecake macho, que incita as mulheres a rasgar suas calcinhas e lançá-las no palco, esse show parece ser sob uma lona. É impregnado de cantorias e vaudeville, Williams Brothers e de William Jamboree. Embora canonizado como a figura arquétipica da juventude rebelde, o menino que se atreveu a balançar, Elvis sempre foi um personagem profundamente conservador. Ele ama a religião dos velhos tempos e a música dos velhos tempos. Todos esses cantores românticos country, com seus duros ars, aqueles gritadores hellbilly, com sua lamentação nasal e seus violões vibrantes. Agora, no final, ele voltou às suas raízes no country e gospel, arrastando-se junto à sua orquestra ao longo do showroom de Las Vegas como uma lembrança desgastada e de mau gosto de outra vida. As poucas canções de rock que ele ainda executa são clássicos manjados dos anos 50. Elas surgem do outro lado como paródias. Na verdade, quando você examina as suas performances bem de perto, através dos olhos e ouvidos do aparelho de TV, logo vemos que tudo o que ele faz nestes dias é rebaixado pela auto-ironia. Ele executa rotinas onde debocha dos seus famosos gingados. Ele paródia as letras de suas músicas antigas. Em todas as oportunidades, ele vai abandonar a melodia para cantar o acompanhamento ou imitar o som de um instrumento. Ele constantemente está provocando os músicos e cantores em torno dele, tocando para a banda em vez da audiência. Ele é cheio de malícia e astúcia, com a intenção de agradar a si mesmo mais do que a seu público, agindo como se estivesse em um ensaio ou em casa, na sua sala de estar, dando um show para seus amigos e vizinhos, como se ele dissesse em cada movimento: "Eu não me levo muito a sério. Por que deveria?" Esta atitude de "não ligo a mínima" traz o Elvis do especial CBS muito mais perto do Elvis real do que qualquer coisa que já foi colocada na tela. Ele deixa o seu desempenho infeliz infinitamente fascinante. Um estudo em decadência que excede em muito os esforços até mesmo do imitador mais extravagante. Uma obra-prima involuntária do cinema verité. Irá permanecer para sempre como o documentário supremo de Elvis no final. E é por isso que será implacavelmente reprimido pelo espólio de Presley, preocupado em preservar e promulgar o mito de Elvis. Na verdade, nada poderia fazer Elvis mais simpático do que a sua luta, por vezes cômica, às vezes patética, para se libertar do encarceramento de sua imagem. Para Elvis, em seu último dia, no entanto, o especial CBS não tem nenhuma qualidade redentora. Foi simplesmente os 2 canos da espingarda apontados diretamente para a cabeça. Notas:
São inúmeras as histórias sobre o comportamento excêntrico de Elvis no palco durante seus últimos anos. Às vezes, ele sentava-se e passava a noite conversando com as pessoas das fileiras da frente. Em uma ocasião, encontrando uma audiência não muito receptiva, ele deu milhares de dólares para despertá-los. Ele também, por vezes, deixa seu hábito de provocar os membros da trupe em público fora de controle. Uma noite, ele se virou para as 3 mulheres negras do Sweet Inspirations e rompeu. Estou tão entediado de vê-las sentadas aí, com hálito de peixe. Ofendidas, 2 das mulheres abandonaram o palco, mas Elvis conquistou-as novamente com presentes caros. Não é o típico documentário do showbiz, altamente impalatável. O especial foi simplesmente o registro de uma performance ligeiramente melhor do que a média em 21 de junho de 1977 em Rapid City, Dakota do Sul, com um take de My Way enxertado de outro show do dia 19 de junho em Omaha. Final do capítulo 8. Capítulo 9. Amigos e parentes. Quando Elvis regressa para o seu quarto, depois do breakfast, ele liga para Lisa, uma loirinha bonita que carrega uma semelhança impressionante do pai, especialmente nos olhos e na boca. Lisa é brilhante, energética e só um pouco mimada. Priscila, que veio de uma família de militares, é uma crente fervorosa da disciplina. Elvis sempre foi o Lord of Misrule, a personificação da autoindulgência e prodigalidade total. Quando Lisa visita o pai, todo o treinamento que ela recebeu é atirado pela janela, e ela é tratada como uma princesa em visita cujos caprichos devem ser cumpridos. O que ela ama mais do que qualquer outra coisa é a velocidade. Seu carrinho de golfe, Harley Davidson, que leva o seu nome em letras itálicas, foi regulado de tal forma que ela não consiga atingir altas velocidades. Mas Lisa sempre pode convencer o seu tio, David, que muitas vezes é designado para brincar com a criança, a levá-la ao redor das terras em um dos outros carrinhos de golfe. Eles se divertem bastante saltando em torno da propriedade de 14 acres, desviando das árvores, correndo ao longo das estradas de serviço e mesmo passando por pequenos morros tão rápido que experimentam a emoção de voar fora do chão. Eles partem do pasto rumo ao celeiro, silo e alimentador, chegando ao galinheiro, passando pelo abrigo dos carros, rumo ao portão dos fundos, onde as casas móveis estão localizadas. O deleite especial de Lisa é se esconder de noite com um dos carrinhos de golfe. Ela dirige no escuro para se esconder, e logo alguns dos caras estão fazendo uma varredura pela propriedade à sua procura. Elvis nunca foi um grande pai para Lisa, porque ele é muito absorvido em si mesmo para ter mais do que um lampejo por algo que não seja o alvo de seus desejos imediatos. Como a maioria dos homens ricos que estão conscientes da negligência com seus filhos, ele tenta compensar através da compra de brinquedos caros e deleites especiais. É habitual para ela ser levada para Las Vegas nas Opening Nights de Elvis para que ela possa ver o seu pai em toda a sua glória.
Suas visitas a Graceland implicam sempre uma noite em que se aluga o Libertyland, o parque de diversões local, para desfrutar, tal como um playground particular. Elvis não é o tipo de brincar com crianças ou fazer qualquer coisa por elas que demande tempo e esforço. Sempre que algo precisa ser feito para Lisa, um dos funcionários é delegado para fazer o trabalho. Elvis, por sua vez, limita-se a cumprimentá-la toda a tarde e trocar algumas palavras, todas elas reduzidas à sua consulta habitual. Está se divertindo? Lisa nunca viu seu pai se comportar de outra forma, e assim ela espera, idealmente em seu quarto, por alguns minutos. Sobe em sua enorme cama para um beijo e um abraço. Assegura-lhe que está se divertindo com sua amiga e então foge pela porta para continuar suas brincadeiras. Elvis não está totalmente satisfeito com esse arranjo. E mais recentemente, especialmente quando ele está deprimido, ele tem, por vezes, desatado a chorar e, soluçando, diz: "Eu gostaria de poder ser um pai melhor." Mas a sua culpa não teve nenhum efeito perceptível sobre o seu comportamento em relação a Alyssa Maury. Na verdade, esta visita recente foi ideia de Priscilla. Ela tem estado preocupada, como todos os íntimos de Elvis, pelo seu atual estado de espírito. Ela sentiu que Lisa poderia animá-lo. Por volta das 19 horas, o pajem mais próximo de Elvis bate nas portas duplas, acolchoadas do quarto, e entra na presença de seu chefe, o pequeno Billy Smith. É o filho do irmão de Gladys, Travis. Por volta dos 37 anos de idade, embora aparente ser mais velho, especialmente depois que ele deixou crescer um bigode conciso e densamente moldado, com grandes entradas no cabelo e olhos esbugalhados. Billy está sempre em suas calças de vaqueiro e tênis da Kmart, parecendo um dos operários. Billy é um bom lembrete do mundo do qual emergiu Elvis, porque sua família se mudou de Tupelo para Memphis pouco depois dos Presley partilharem a sua dura sorte dos primeiros anos. Elvis sempre tratou Billy como um irmão mais novo, levando-o junto às suas visitas à costa oeste e, depois, em turnê. Apesar de sua proximidade, a maioria das pessoas, até recentemente, via Billy como um personagem palidamente menor, em segundo plano na vida de Elvis. Há alguns anos ele trabalhou na estrada de ferro. Agora, Elvis o mantém na folha de pagamento em Graceland. Mesmo não tendo funções fixas como Tish Haley, Billy vive em uma grande casa móvel no quintal com sua mulher, Joe, e seus dois garotinhos, Danny e Joey. Billy tem demonstrado o seu valor para Elvis nos últimos anos, sendo companheiro e confidente. A posição privilegiada que ocupa hoje reflete uma mudança fundamental no estilo de vida de Elvis. Nos velhos tempos, o chefe cercou-se de seus capangas, a máfia de Memphis. Hoje, ele prefere a companhia de sua família. Praticamente todos ao redor dele em Graceland têm uma conexão. Sua avó paterna, Minnie Mae, a quem Elvis chama de Dodger, é uma velha senhora magrinha que vive no que antes era o quarto de Vernon e Gladys, no primeiro andar. Uma de suas filhas é a governanta de Graceland, Delta Mae uma mulher atarracada, de queixo quadrado,
com cabelos encaracolados e grisalhos. Outra filha, Nashville Preacher, vive com o marido, Earl, que é o responsável pela manutenção da propriedade, em outra casa móvel e ajuda a cuidar de sua mãe. O guardião do portão é o irmão de Vernon, Vester, e uma das secretárias de Vernon é a filha de Vester, Patsy Ruth Gamble, cujo marido, G.G., tem sido o valete de Elvis. Elvis tem desenvolvido nos últimos anos a falta de confiança pela qual seu pai é famoso. Claramente, as pessoas em que ele mais confia são os seus parentes. Por que você demorou tanto, Marble Lies? Olhos de mármore. Brinca Elvis quando Billy entra no quarto. Elvis está sentado na cama, de pernas cruzadas, na posição lótus. Ele veste pijama azul escuro, com barrados em azul claro, sob um hobby azul escuro de listras cinza. A primeira solicitação de Elvis é que Billy ligue para Ginger Alden, noiva de Elvis, para informá-la que Elvis marcou uma consulta às 22h30 para eles, naquela noite com seu dentista, o Dr. Lester Holman. Elvis sempre visita dentistas, podólogos, qualquer tipo de profissional da saúde que ele possa apresentar um sintoma ou uma história que justifique uma prescrição de fármacos. Se tudo isso falhar, ele vai arrancar uma obturação ou cutucar em torno das unhas dos pés com uma tesoura ou uma lixa de unha de metal. Os profissionais geralmente ficam admirados pela presença de Elvis, encantados por sua conduta estúpida e muitas vezes famintos por seu dinheiro ou favores. Eles o ajudam muito além de seus poderes e ética profissional. Você não consegue os fármacos mais pesados com um dentista, mas você pode obter os analgésicos inferiores, incluindo Percodan e codeína. A questão central, no entanto, não é como Elvis adquire os fármacos destas pessoas, mas porque ele precisa delas em absoluto. Ele não está bem fornecido pelo Dr. Nick e seus outros médicos? Ocorre que, neste mesmo dia, o Dr. Nicópolis já está abastecido para a próxima turnê. De acordo com o registro preparado para a sua audiência, ele prescreveu os seguintes medicamentos: Amital, 100 cápsulas, 3 gramas e 12 ampolas de meio grama. Amital é um barbitúrico que, em doses elevadas, produz um efeito hipnótico forte. Não é comercializado em ampolas, o que sugere que o compilador deste registro pode ter confundido amital com amital sódio, que é acondicionado em ampolas de meio grama, injetável, que são vendidas em caixas de 6. Amital de sódio é uma droga muito mais poderosa, cuja utilização médica adequada é no tratamento de convulsões, meningite, tétano e envenenamento por estricnina. Bifetamin, 100 cápsulas, de 20 mg, conhecida pelos usuários de drogas como Black Beauty. Este estimulante do sistema nervoso central é superado em vigor somente pelas variedades injetáveis de Speed, como Metadrin, Dexedrine, 100 comprimidos de 5 mg, a forma mais conhecida de Speed, estimulante. Dilaud, 50 comprimidos de 4 mg e 20 ml de 2 mg de solução. A preparação líquida foi prescrita em uma ampola de dose múltipla
em vez de uma ampola de dose fixa, que permite que o médico injete tanto quanto desejar. Dilaud é um narcótico extremamente poderoso, 5 vezes a força da morfina, 2,5 vezes a força da heroína. Seu uso é restrito geralmente, usado para anestesiar a dor de queimaduras extensas, facadas profundas ou câncer terminal. Percodan, sem comprimidos. Ao contrário de outros fármacos nesta lista, Percodan é uma combinação de 5 diferentes drogas que atuam em conjunto para aliviar a dor. O principal ingrediente, oxicodona, é um narcótico com efeitos semelhantes à morfina. Quaalude, 150 comprimidos de 300 mg, conhecido popularmente como wallbangers. Ludes produzem a fala arrastada e perda do controle muscular, que eram características evidentes do comportamento de Elvis em seus últimos anos. A maioria dessas drogas não fazem parte do protocolo de Elvis para dormir. Elas pertencem ao protocolo de turnê. Elas também testemunham seu desejo insaciável por todo tipo de droga, não importa quão redundante ou perigosa. Junkies viciados sempre vão além dos limites impostos por seus fornecedores ou por seus próprios corpos. O excesso é a sua essência. Elvis é o mais excessivo dos junkies. Quando ele encontra a resistência do Dr. Nick, ele se volta para outros fornecedores, particularmente nos seus resorts favoritos, Las Vegas, Val e Havaí. Dispondo de seu avião, ele vai decolar para um desses locais e voltar com uma fonte fresca de drogas que não deve nada à de seu médico pessoal. Manter um fornecedor secreto é o comportamento padrão de Elvis. E tanto quanto diz respeito à sua comitiva, uma visita de fim de noite ao dentista é algo que acontece tão regularmente que dificilmente é motivo de observação. Elvis e Bill batem papo amigavelmente por algumas horas sobre a próxima turnê e as férias planejadas em Val. A única coisa que Billy irá gravar posteriormente sobre o humor de Elvis nesta noite, ou a anterior, é a inquietação que seu chefe sempre exibe na véspera de um tour. Quando a noite cai, Elvis finalmente decide ver um filme. Desde os tempos do início de seu sucesso, tem sido um costume seu alugar um cinema local após o encerramento. Em geral, o Memphian, uma pequena casa Art Deco dos anos 1940, cerca de 15 minutos de Graceland, na área de Overton Square, conhecida por seus bares, e lotá-lo, depois da meia-noite, com seus amigos e fãs. Como tudo o que o rei faz, os filmes de fim de noite rapidamente se tornaram um ritual previsto. Elvis sentava entronizado no centro da 12ª fileira, à sua direita uma mesinha para os seus charutos, goma de mascar e Pepsi. À sua esquerda, sua namorada. Ninguém era autorizado a sentar nas fileiras à sua frente. Os funcionários do cinema estariam de plantão para garantir todas as comodidades habituais, incluindo a provisão de um suprimento ilimitado de pipoca com manteiga quente e refrigerantes. Mais tarde, as junk food seriam trazidas de lanchonetes locais, e Elvis iria desfrutar de seus hambúrgueres
e batatas fritas habituais servidos à sua mesa. Atualmente, essa rotina foi drasticamente reduzida. Apenas alguns amigos são convidados, apenas um projetista e um único atendente é contratado. E Elvis não come nada até que chegue em casa e vá dormir. Embora ele ainda fume charutos, o chiclete agora é sem açúcar e sua amada Pepsi foi substituída por água mineral. No entanto, os filmes permanecem até o fim, sendo um dos maiores prazeres de Elvis. Nesta noite, ele manda Hickey conseguir uma cópia de MacArthur. Elvis tem estado ansioso para assistir a esse filme desde que foi anunciado. Ele adorava Patton, particularmente a cena em que o general está em frente ao espelho enquanto se veste para a batalha. A partir desse momento, Elvis tomou o hábito de se vestir diante de um espelho de corpo inteiro toda vez que subia ao palco. Mas a história do general MacArthur tem um significado especial para ele que é muito mais profundo. Em dezembro de 1956, quando ele estava se preparando para fazer o seu segundo filme, Loving You, ele buscou impressionar o diretor Hal Kanter, recitando o famoso discurso de despedida de Douglas MacArthur ao Congresso. Hoje, à noite, ele deve ver em seu discurso e sua ocasião um paralelo exato com a sua própria situação. Para ele, não se parece exatamente como o famoso general, um grande herói americano que tem dado toda a sua vida a serviço do seu país e agora, em uma idade em que deve ser considerado com honra e estima, está prestes a ser desonrado e destituído da arena pública por um ato incrível de traição. Com que avidez ele deve estar antecipando aquela cena em que o velho guerreiro, refletindo sobre a sua juventude em West Point, recorda uma canção popular da época e conclui o seu discurso sussurrando sua parte mais pungente. Os velhos soldados nunca morrem, eles apenas desaparecem. Enquanto isso, Hickey liga para o American International Pictures, a principal bolsa de filmes para o Centro-Sul, e pergunta a Bill Minkins se ele pode conseguir o filme. Por mais de uma hora, Minkins tenta encontrar uma cópia, mas acabou ligando de volta, dizendo que não há disponibilidade. Em vez disso, ele sugere o envio de one-on-one. Hickey diz a Minkins para aguentar na linha enquanto ele consulta Elvis. Quando ele volta ao telefone, ele diz que o grupo está planejando sair em turnê na noite seguinte, mas às vezes os horários são alterados no último minuto. Ele pede a Minkins para se preparar para uma exibição de MacArthur amanhã à meia-noite. Quando o tempo se aproxima para a chegada de Ginger, Billy ajuda Elvis a vestir o seu traje padrão de passeio. Uma camisa de seda branca com babados usada sob um traje de exercícios preto com as iniciais DEA na parte de trás. E um par de botas de couro abertas porque Elvis sofre de inchaço nos tornozelos. Como toque final, Elvis coloca seus óculos escuros e enfia 2.45 na cintura. Sua paranoia tem crescido tanto nos últimos anos que ele não vai a lugar nenhum sem suas armas. A próxima consideração é o carro que Elvis vai dirigir. Veículos automotores sempre foram os brinquedos favoritos do rei. No momento, o galpão dos carros atrás da casa
dispõe de uma grande variedade de sedãs e carros esportivos, motocicletas e veículos off-road. A coleção é composta por 2 karts, 5 snowmobiles e 5 carrinhos de golfe, 2 Harley Davidson 74 King of the Highway e 3 triciclos, 2 caminhonetes, uma perua Chrysler, um Pantera amarelo 351, uma Dino Ferrari Spider preta, um Rolls Royce branco nuvem de prata, uma Mercedes 600 sedã azul claro, um Mark II Lincoln Continental branco, um Fleetwood Cadillac 1955 rosa e uma Mercedes Gross Pullman azul de 6 portas. Esta impressionante lista não testemunha apenas o orgulho de posse, mas o fato de que Elvis Presley nunca se sentiu mais confortável do que quando estava sentado ao volante de um potente veículo motorizado. Como ele costumava dizer, eles estão produzindo menores, mas eu vou continuar comprando os maiores. Na verdade, não há muito o que escolher, porque o único carro que Elvis conduz por esses dias é um Stutz Black Hawk. Sua combinação de design vintage e a tecnologia moderna combina com Elvis tão bem que ele é dono de 2 deles, um para Memphis e um comprado originalmente para Los Angeles. Agora o homem está vestido, o carro está pronto, há apenas uma coisa faltando: a garota. Final dos capítulos 8 e 9.